Você já reparou que existem personagens que parecem te entender? Aqueles que você olha na tela da televisão e fala: cara, esse personagem sou eu. Pode ser aquele líder impulsivo que quer resolver tudo do jeito dele, ou então aquele personagem divertido que não suporta o silêncio. Pode ser também aquele mais quieto, que só sente ao invés de falar, e tem aquele personagem que simplesmente fala pouco. E o curioso é que isso não é só sobre roteiro. Existe um motivo profundo por trás desses padrões. Um certo código antigo que explica o porquê que a gente se conecta com alguns personagens e odeia outros. E esse código se chama os 4 temperamentos. Quando você começa a perceber esses detalhes, essas características, você não só começa a enxergar as histórias dos jogos, dos filmes, das séries de um jeito completamente diferente, mas também começa a se entender melhor. A verdade é que cada personagem que você gosta revela uma parte sobre você. Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Temperamento Geek, e hoje eu vou te ajudar a descobrir qual desses personagens mais se parece com o seu temperamento. Bom, então vamos lá, né? A ideia do temperamento vem muito antes da psicologia moderna. Lá na Grécia Antiga, Hipócrates, que é o pai da medicina, percebeu que as pessoas se comportavam de formas diferentes para determinadas situações. Algumas pessoas eram mais agitadas, outras mais tranquilas, algumas sentiam tudo intensamente e algumas outras eram mais racionais. E aí ele acreditava que isso tinha a ver com fluidos corporais. E mesmo que hoje em dia a ciência não considere mais esses fluidos corporais, o que ficou foi a observação comportamental de cada pessoa. Um certo padrão de emoções, decisões e reações que molda o jeito de cada um de nós existir. E aí, mais tarde, a psicologia moderna refinou essa ideia de Hipócrates, entendendo os temperamentos como formas de reagir às situações do cotidiano. É o modo como você sente, você pensa e você age naturalmente. E ao longo dos séculos, esses temperamentos foram chamados de sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Antes de eu falar rapidinho para vocês as características de cada um desses 4 temperamentos, me diz, você está gostando do vídeo? Se sim, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para vocês receberem os próximos vídeos do canal. Agora vamos voltar pro vídeo. Falando brevemente de cada temperamento, né? Inicialmente temos o colérico. Ele é aquele líder intenso, direto. O colérico é aquela pessoa que parece ter o dom da liderança de forma natural. É extremamente intenso e direto. Já o sanguíneo é aquele amigo que é extremamente divertido, sociável, fala com todo mundo, sabe? Já o melancólico, ele é aquele amigo, aquele personagem que você olha e você percebe que ele é um pouco mais introspectivo, mais perfeccionista, mais detalhista, sabe? E o fleumático é aquele personagem que é super calmo, paz e amor, super tranquilo. E agora eu vou te mostrar como esses 4 temperamentos aparecem em praticamente toda a história que você conhece. E se eu citar alguns personagens aqui, como o Tony Stark, Mulher Maravilha, o Anakin, qual temperamento vocês acham que eles são? Escreve aqui pra mim nos comentários pra ver se vocês acertaram. Todos esses personagens que eu falei pra vocês, eles têm uma coisa em comum. Eles têm a necessidade de fazer as coisas acontecerem. E o temperamento deles é o colérico. O colérico, ele é movido por uma energia elétrica. Ele não suporta ficar parado, não aceita passividade e tem uma vontade enorme de controlar o próprio destino. É o tipo de personagem que olha pro problema e diz: deixa comigo, eu resolvo. Ele lidera, decide e muitas vezes até assusta. Mas por que assusta, né? É porque junto de toda essa liderança, toda essa proatividade, ele acaba sendo meio impaciente, orgulhoso e também tem dificuldade de lidar com pessoas que não seguem o seu ritmo. Mas assim, o lado bonito do colérico é que ele é praticamente o motor da história. Sem ele, nada sai do lugar. É aquele herói que enfrenta o impossível, que quebra as regras para salvar o mundo. Só que quando o ego acaba tomando conta, ele acaba podendo virar o próprio vilão da história. É basicamente o Tony Stark se isolando por não confiar em ninguém. Ou então o Anakin, que é dominado pela raiva. O colérico, ele tem que aprender a canalizar a própria força como forma de servir e não de dominar. E quando ele consegue fazer isso, ele se torna um personagem que muda tudo ao seu redor. Agora, indo para uma outra esfera de temperamento, temos personagens como Peter Parker, o Olaf, o Luffy de One Piece e o Senhor das Estrelas. E dando uma dica para vocês tentarem adivinhar e colocar aqui nos comentários o nome do temperamento certo, é que eles têm uma energia contagiante. E esses personagens são sanguíneos. O sanguíneo, ele vive de conexões. Ele é movido pelo prazer de estar com pessoas, pelo riso, pela curiosidade e pela vontade de explorar o que é novo. É aquele personagem que chega e muda o clima, coloca tudo pra cima. O ar fica mais leve, o grupo que ele tá inserido acaba ficando mais feliz, mais confiante, volta a ter esperança e o público dá muita risada junto. Só que assim como o colérico, o sanguíneo também vive alguns desafios, como por exemplo,
Ele se perde muito fácil no entusiasmo. Ele quer abraçar tudo, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não consegue focar numa coisa em específico. E mesmo que ele consiga fazer as 1000 coisas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir concluir tudo. E junto disso vem também a sombra desse temperamento, que é o medo de ficar sozinho. Ele não consegue encarar o silêncio. Quando o sanguíneo encontra o propósito dele, ele brilha de um jeito que vai inspirar todo mundo ao seu redor. É o Luffy que vai lutar pelos seus amigos. E é o Olaf que enxerga a beleza até na dor. O sanguíneo é o temperamento que nos lembra que a vida é muito bela quando compartilhada com os amigos. Temos um terceiro temperamento, eu vou falar o nome de alguns personagens aqui, eu quero que vocês também tentem adivinhar aqui nos comentários, tá bom? Pensa em personagens como o Batman, a Wanda, o Frodo e também a Eleven de Stranger Things. Eles são personagens que são muito profundos, tensos e muitas vezes solitários. E esses personagens são melancólicos. Se nós temos o sanguíneo que vive pra fora, nós temos também o melancólico que vive para dentro. O melancólico ele é movido por ideias. Ele busca sentido, beleza e coerência em tudo o que faz. É o tipo de temperamento que não se conforma com o superficial. Tudo precisa ter uma verdade profunda, algo que realmente toque o coração. Mas essa busca incessante pelo profundo pode acabar se tornando um fardo, até porque nem sempre a gente consegue atingir as nossas expectativas, né? O melancólico, ele é o temperamento que sente mais do que ele fala. Ele carrega o peso do mundo nas costas. E quando ele não consegue expressar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, ele acaba se isolando. Mas por outro lado, essa sensibilidade é o que torna ele muito mais inspirador. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele sente o que ninguém mais sente. Ele é aquele personagem que é um artista, que é um sonhador. Quando o melancólico consegue transformar a sua dor em empatia, ele se torna o coração das histórias. Ele é aquele personagem que lembra ao grupo o porquê de tudo isso. E por fim, mas não menos importante, temos o quarto temperamento. Esse quarto temperamento tem personagens como o Sam de Senhor dos Anéis, o Visão, o Groot e o Gavião Arqueiro. Eles são aqueles personagens que não chamam tanto a atenção, mas são o alicerce de tudo que está acontecendo por ali. E aí, deixando vocês comentarem novamente qual é o nome desse temperamento, eles são fleumáticos. São personagens pacientes, sábios e estáveis. Ele é aquele amigo que vai ouvir antes de precisar falar, que vai trazer paz quando tá tudo em caos. Às vezes ele acaba sendo subestimado porque não se impõe, não disputa espaço. Mas é ele quem dá equilíbrio à história. Quando tá tudo desmoronando, é o fleumático que se mantém firme. Ele não lidera por força, mas por presença. Na vida real, ele é um mediador, um pacificador. Aquele que quer manter todo mundo de bem, todo mundo tranquilo, sem problema nenhum, sem briga, sem treta, sem nada. Ele é aquele temperamento que vai lembrar o grupo de respirar antes de agir. E se é o colérico que move, o sanguíneo que anima e o melancólico que sente, o fleumático é o que mantém isso tudo unido. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês perceberam como a gente se conecta com alguns personagens justamente porque eles espelham o nosso temperamento? Esses traços influenciam não só as histórias que nós amamos, mas também as decisões que nós tomamos, os relacionamentos que nós construímos e a forma como vivemos. No fundo, a ficção mostra quem a gente é. Os temperamentos são um mapa que traduz isso tudo. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou começar a analisar personagem por personagem. Então eu te peço para você escrever aqui nos comentários o nome dos seus personagens favoritos para eu poder analisar. E te garanto que você vai se surpreender com o temperamento do seu personagem favorito. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa aquele like para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!